Então, a primeira é a voz da Bíblia, a segunda é a voz do Espírito Santo, a terceira é a voz do coração, quarto é a voz das pessoas mais experientes, a quinta é a voz das circunstâncias e o sexto, para finalizar, a voz da fé. Aí vem aquela pergunta: será que essas coisas que estamos fazendo requer fé? Será que essas coisas que estamos fazendo requer fé? Interessante. O que você está fazendo agora requer fé? Deus não vai só nos usar, mas também nos mudar. E vai nos fazer desenvolver para fazer aquilo com fé. Então a gente precisa fazer que aquilo que a gente faz e não há fé é pecado. Se você come carne de porco e você não come com fé, e você come pensando que a carne de porco é um animal impuro e que, segundo o costume dos judeus, é pecado, então você está pecando. Se você não guarda o sábado como guardavam os judeus, para que se lembrasse do tempo que foi escravo no Egito, e você nunca foi escravo no Egito, e você é um gentio, e essa lei de guardar o sábado para você não serve porque você não é judeu, mas você não tem fé e você acredita que você está pecando, então você estará pecando, porque se você não guarda isso e você crê que você está em falta, então você está pecando. Então nós precisamos entender o que nós estamos fazendo tem fé, porque se você faz e você tem fé de que aquilo que você está fazendo não vai te contaminar, não vai te fazer você se perder, aí sim, você consegue prosseguir, você consegue caminhar, você consegue fazer as coisas sem se preocupar com o que aquela denominação está dizendo, você consegue caminhar seguro na palavra, em Deus, sem nenhum momento se acusar, colocar aquilo como uma barreira para a sua salvação. As pessoas que fazem fazem parte da denominação Deus é Amor, as pessoas que fazem parte da Assembleia de Deus, essas mais conservadoras, onde todos aqueles ensinamentos, aquelas regras, aquelas leis deixadas pelo fundador para ser obedecidas como a sã doutrina, que não tem nada de doutrina bíblica, mas usos e costumes ali ensinados. As pessoas que fazem isso lá, eles creem naquilo que o fundador deixou. As pessoas saem de lá e vêm para a igreja primitiva Amor ao Próximo, aqui na rua Porto Vitória, número 23B, Anistela, Carapicuíba, São Paulo. E percebe que aquilo que ela era proibida lá, e aqui não é proibida porque se trata de um costume, mas se ela continuar com aquele pensamento de que aquilo era da Bíblia, sem ser da Bíblia, então ela está pecando porque ela não tem fé naquilo em que ela é instruída segundo a palavra de Deus. Então a voz da fé é importante, porque ela te coloca no caminho que você precisa andar. E quando você tem essa voz da fé na sua cabeça, não há dúvida, não há condenação, não há culpa, porque a maioria dos cristãos no Brasil vivem de culpa, vive de algo que nós chamamos de ideia central. Ideia central é aquele ensinamento que não é a Bíblia que deixou, não foi a Bíblia que ensinou, mas que o fundador, digamos, Davi Miranda, deixou um bocado de proibições. Ele já não está entre nós, mas as proibições dele existem até hoje. Daniel Berg e Gunnar Wingre, lá da Assembleia de Deus,
já morreram. Não estão mais aqui, mas as regras, as normas, as proibições que eles deixaram ainda continuam hoje. Então, todo esse ensinamento criou uma ideia. Nós chamamos de ideia central. Quando alguém viola uma dessas ideias centrais que foram ensinadas por esses fundadores, gera um pensamento automático, que é um pensamento automático de acusação, ou seja, Deus é amor, Assembleia de Deus, mulher não pode usar calça comprida. Essa é a ideia central. Quando uma pessoa sai dessa escravidão, dessa servidão que não é bíblica, e vai para a liberdade em Cristo, e usa a calça comprida, se ela não tiver eliminado essa ideia central aqui, automaticamente vai surgir um pensamento automático dizendo para ela: você está pecando, que você está usando calça comprida. Porque a ideia central, como ela foi ensinada, é tão forte, é tão diabólica, eu vou chamar de diabólica porque se não está na Bíblia é diabólica, que está entranhada na vida dela, que se o Espírito Santo não tirar essa escravidão, ela vai continuar culpada pelo resto da vida dela. Porque todas as vezes que ela fizer algo que for contrário à ideia central da maneira como ela foi ensinada lá no passado, naquela denominação, naquele regime autoritário, ela vai se culpar o tempo todo. Então, essas pessoas precisam ouvir a voz da fé, que é a palavra de Deus, como se encontra aqui em Romanos, capítulo 14, versículo 23. Romanos, capítulo 14, versículo 23, que diz assim: mas aquele que tem dúvida, se come e está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Eita, é bacana. Gostaram desse versículo? É exatamente o que eu estou falando aqui. Quantos crentes nunca ouviram falar desse texto? Quantos pastores não pregam sobre esse texto, mas ficam colocando culpa no povo? Você não pode usar um cordão no pescoço, você não pode usar um brinco na orelha, você não pode pintar os lábios, você não pode usar uma calça comprida. Tudo usos e costume que gera culpa na pessoa que a recebe sem o conhecimento da palavra. Então eu vou ler de novo esse texto, porque esse texto é genial. Romanos, capítulo 14, versículo 23. Você que está me ouvindo aí, lê esse texto na sua casa, para você agir com fé. Se o que você faz agora não requer fé, isso é importante. Será que essas coisas que estamos fazendo requer fé? Então vamos ler aqui Romanos, capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvida, bota até no plural aqui, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, tudo que você fizer que não tiver fé é pecado. Ah, eu usei calça comprida, eu estou pecando. Você está pecando, porque você não tem fé. Ah, eu botei um brinco aqui, eu estou pecando. Então você está pecando, porque você não tem fé. Então, aquilo que você já determinou, isso será. Então, essas igrejas aí fora, a maioria, elas usam isso para trazer o povo para essa escravidão, para essa servidão, para esse fardo que Jesus já tirou há muito tempo. Só basta você ler lá, ali começando ali do 23 de Mateus, que o próprio Cristo fala: ai de vocês, fariseus, que colocam fardo no meio do povo, na costa do povo, que vocês mesmos não conseguem carregar. Esses pastores colocando esse fardo pesado, esse jugo pesado em cima do povo,
que fazendo o povo se sentir cada vez mais culpado por não atingir, por não fazer aquilo que a Bíblia não pede para fazer, e a pessoa se coloca nessa falta diante de Deus. Não é à toa que muitas vezes eu falei sobre o toque religioso, que é aquele excesso de santidade que a pessoa quer e não consegue, e aí fica se culpando, se colocando como inferior, e aí vem os problemas psicológicos, vem a frustração, e tem uns que se matam, tem outros que caem no mundão de vez porque diz que não tem mais jeito, e outros dizem que o outro cometeu pecado imperdoável com o Espírito Santo, é por isso que nunca mais voltou e está lá no mundo, e o mundo está caminhando assim por causa da falta de conhecimento. Não é à toa que a Bíblia fala, meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Eu deixo um conselho aqui para vocês. Não receba nenhuma orientação se não for da palavra de Deus. Uma vez num texto citado, não creia só num texto citado isolado. Leia o que está dizendo acima do texto. Leia o que está dizendo abaixo do texto. Tente pensar o que o autor quis dizer naquele tempo e como pode ser aplicado aqui para o nosso bem e não para o nosso mal. Pense como o autor aplicou aquele texto para fazer com que aquele povo se sentisse bem naquele tempo e não para que esse texto venha te manipular e te escravizar e te levar ao ponto de olhar para o teu irmão e dizer assim, você está no inferno porque você não segue os meus ensinamentos que eu sigo, você não faz parte da igreja onde eu estou, a placa da minha igreja, a igreja onde eu estou é a verdadeira e a tua é falsa. Não é à toa que a congregação cristã se coloca aí como um caminho verdadeiro da salvação e que todas estão perdidas. É muita ignorância isso, porque a Igreja Congregação Cristã no Brasil, ela só foi fundada em 1910 por Luiz Franciscon. Quer dizer que antes todo mundo estava perdida, só quando ela surgiu que a salvação foi aberta, a Assembleia de Deus 1911 e outras mais recentes, como Deus é Amor de 1962. Antes nem existia, quer dizer que agora as pessoas são santas, agora as pessoas são salvas. Isso é ignorância. Falta de leitura da palavra de Deus. Então a gente precisa ouvir as 6 vozes. A primeira, a voz da Bíblia, a voz do Espírito Santo, a voz do coração, a voz das pessoas mais experientes, a voz da circunstância e a voz da fé. Para que aí então você possa entender